Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo sobre obsessão que viemos realizando semanalmente com os vídeos que estão sendo colocados aqui no canal toda segunda-feira, né? Hoje é uma segunda-feira, é dia do nosso estudo. Hoje nós vamos fazer um pouco uma interrupção naquele estudo do livro que vínhamos estudando, da nossa querida irmã Celi Caldas Schubert, para respondermos uma pergunta que foi feita algum tempo atrás sobre uma questão que é de profundo interesse para todos nós. Perguntaram se era possível, uma pessoa que assiste o nosso canal aqui, e que vem acompanhando esses estudos, nos perguntou que tinha visto em algum local alguém comentar de que poderia haver obsessão coletiva, quer dizer, muitas pessoas ao mesmo tempo sendo obsediadas. Nós vamos lembrar que no Evangelho de Jesus há uma passagem em que Jesus está socorrendo uma criatura e que se manifesta um espírito de pouca luz que vai se identificar para ele, dizendo que o nome dele era Multidão, ou seja, que ele tinha um nome que não era uma individualidade só. E na revista Espírita nós vamos encontrar algumas referências a diversos processos obsessivos que ocorreram em determinados locais e causaram, vamos dizer assim, a desorientação e a loucura num grupo muito grande de pessoas. Então, é possível, isso é possível sim. Mas nós gostaríamos de aprofundar um pouco essa resposta, aproveitando o dia de hoje. Vamos fazer um vídeo mais curto, uma palestra um pouco mais curta, mas vamos apresentar algumas nuances para que possamos observar que esse processo, que pode ser um processo assim enlouquecedor, de uma grande coletividade que causa um grande distúrbio num local qualquer, pode ser também uma coisa sutil, uma obsessão sutil, como ocorre com os indivíduos. Nós já aprendemos aqui que a obsessão pode ser a obsessão simples, aquilo que a pessoa é influenciada por um espírito que não é de boa cepa, de forma sutil. Pode ser feita, essa obsessão pode ser um pouco mais profunda e pode chegar até mesmo ao caso de que o obsessor, né, o espírito que está atuando sobre a criatura, possa provocar a perda da capacidade de discernir da criatura como um todo. É o que se chama, o que Allan Kardec chamou de possessão. Então, a obsessão simples, né? A obsessão mais complexa e a possessão. Seriam praticamente esses três etapas. Mas isso pode acontecer também nas coletividades. E eu decidi fazer essa digressão hoje, porque conversando com uma companheira muito estudiosa por telefone, hoje à hora do almoço, nós tocamos de que estamos passando por um momento de uma verdadeira alienação social. As criaturas estão mais ou menos enlouquecidas. Atribui-se isso a isolamento social, a pandemia, ao medo,
uma série de coisas, mas esse processo não é da agora, e não foi a partir de 2020, quando começou o coronavírus, que isso começou. Isso vem vindo de trás. E Joana de Ângeles tem oportunidade de dizer, e aí nós vamos buscar socorro, né? Nos ensinamentos dessa benfeitora, em que ela vai falar no capítulo 8 do livro Depois da Tempestade, que é este livro que está aqui comigo agora, ela vai fazer referência à loucura, à toxicomania e aos alucinogênios. E ela vai fazer uma... E hoje, nos dias que correm, nós temos observado que até vendo as estatísticas, que, por exemplo, o consumo do álcool aumentou grandemente entre as criaturas. As criaturas estão em casa, estão em home office, estão sem poder se encontrar. Então, ainda eu participo de alguns grupos nos quais eu vejo as pessoas dizendo que estão loucas para se encontrar e para beber. Beber muito, beber bastante, né? De uma coisa desregrada. Então, ela vai... Isso está acontecendo dessa maneira. E a nossa companheira hoje fez esse comentário, assim, estamos passando por um momento de alucinação coletiva, não é, Pio? Eu falei assim, é verdade. É uma obsessão coletiva. Há uma obsessão coletiva. As pessoas estão buscando a vacina, não é para ficarem sentindo-se curadas, querem voltar à vida normal. Aquela vida normal que tinham antes, que não era nada normal. A vida estava completamente anormal. As pessoas estavam afastadas das suas famílias, as pessoas estavam preocupadas só com os ganhos fáceis do cotidiano, o crime campeando, e continua ainda hoje, isso não mudou grandemente, mas havia mais fluxo de pessoas, e esses fluxos, e as pessoas estão querendo voltar para essa mesma situação, como se fosse possível retornar para esse dito, né, entre aspas, normal, esse normal. Então, a Joana vai dizer assim que entre as coisas graves, os gravames de alta influência sobre as criaturas, que pessoas que infelicitam as criaturas e desorganizam a economia social e moral da Terra atual, as drogas alucinogênias, e o álcool está entre elas, ocupam lugar de destaque, em considerando a facilidade com que dominam as gerações novas e também, eu vou comentar que também as mais velhas também, né? Não são as mais novas. As mais novas até eu acho que fazem menos uso dessas coisas, embora haja um grupo muito forte de jovens envolvidos nessa situação. Então, essas gerações novas, elas vão dizer que isso vai estrangulando as esperanças humanas em relação ao futuro. A gente vê que alguns jovens hoje não têm muita perspectiva. Eles estão muito sem caminho, sem saber o que vai acontecer, como é que vai ser, vai ter emprego, não vai ter emprego, vai estudar, não vai estudar. Há muita dificuldade dessa questão. O momento é um momento de transição, portanto, é um momento de dificuldade de discernir caminhos. Então, a Joana vai dizer que a paisagem do mundo é muito triste, é sombria e mesmo avassaladora pelos miasmas venenosos
que se destilam, né, dos grupos vencidos pelo uso desregrado dos tóxicos e constitui a evidência do engano a que se permitiram os educadores do passado, pais, professores, sociólogos ou aqueles que cuidam da ética, os filósofos e mesmo os religiosos. Houve um grande equívoco no passado e o resultado não tem sido bom. Então, o hábito dos entorpecentes, que tem sido cultivado entre os povos arrasados, estiolados, sofridos, abalados pela miséria econômica e pela miséria moral, foi adotado pela civilização ocidental quando o êxito das conquistas tecnológicas não conseguiu mais preencher as lacunas havidas nas aspirações humanas. As pessoas achavam que a tecnologia e a ciência ia resolver tudo. E quando começaram a ver que não resolvia nada, começaram a apelar para essas coisas mais assim, para se alienar. Então é uma forma de alienação, uma forma de loucura coletiva, muitas das vezes. Um dia desse, houve aí um jogo de futebol e foi campeão um time muito querido das pessoas e tal. E aqui eu moro num lugar onde há muito silêncio à noite, tudo é muito tranquilo. Havia pessoas gritando pela rua. Eu já estava dormindo, acordei assustado. As pessoas gritavam. O que estão gritando? O que estão gritando? Estavam gritando, é campeão, é campeão. Gente, 1h da manhã, a gente estava dormindo, e estavam as pessoas completamente desesperadas, desequilibradas, gritando pela rua. Com que motivo atribui-se isso que é a alegria do campeonato? Pode ser, mas é um tipo de alegria um pouco desconfortável, porque que gera um incômodo, né, para quem está em torno e não leva para aquele indivíduo a construir nada a seu favor, né? O homem tem estado mais preocupado com o seu corpo do que com o seu espírito. E o homem moderno deixou-se engolfar pela comodidade e pelo prazer. E tem dificuldade, né, de se adaptar às sutilezas da percepção psíquica, né, da meditação, da oração, o que resultaria, se o homem fizesse isso, em aquisições relevantes que seriam promotoras da plenitude íntima e da realização transcendente. Bom, há programas, né, de ação externa que querem trazer para o homem valores objetivos, preocupando-se pouco com aqueles que são encarregados da educação, em penetrar a problemática intrínseca do ser humano, a fim de identificar as nascentes das inquietações no espírito imortal. E vão sendo, os efeitos danosos vão aparecendo e vão atormentando os indivíduos, que vão se exteriorizando como uma espécie de desespero, de angústia, como a gente está vendo hoje as pessoas meio desesperadas, angustiadas, e aí se aproveitam as entidades espirituais que também fazem parte da humanidade, que também estão nesse mesmo diapasão, nessa mesma condição, para perturbar as pessoas, causando essa obsessão coletiva, né? Então, o homem
tem dificuldade de enfrentar as dificuldades, ou então fica motivado pela curiosidade e acaba buscando uma falsa maturidade emocional, iniciando-se então no uso desses estimulantes, que podem ser os lícitos e podem ser os ilícitos. Mas eles sempre, seja lícito ou ilícito, sempre são tóxicos, né? A que o homem acaba se entregando, né? Sem força, deixando-se arrastar, desde então vencido e infeliz, a infelicidade. Bom, então, se não bastasse a leviandade e a intemperança das criaturas, a maioria das vítimas potenciais dessa questão de toxicomania, aquilo que se chama de os adictos, que usam aditivos para se drogarem, não é? Graçam ainda aqueles infelizes criminosos traficantes, né, que se encarregam de arrebanhar, né, as criaturas e submeterem ao seu comércio terrível, nefando mesmo, aumentando cada hora, cada momento, os índices dos que sucumbem, muitas das vezes sem condição de recuperação. Bom, a má imprensa também, né, orientada de forma ruim, quase sempre de maneira perturbadora e perturbante, por pessoas que também são atormentadas, em vez de esclarecer o problema, porque falta de valor, falta de maior conhecimento da questão, por não se revestirem os responsáveis por esses campos, né, do conhecimento, da necessária segurança moral, porque o que dá substância é a segurança moral da criatura. Eles têm contribuído mais para tornar natural vamos liberar, deixar as pessoas, e acabam escravizando cada vez mais, e os slogans retumbantes que são criados, né, mas que não têm mensagem, são vazios, né, e não tem qualquer efeito positivo para a construção espiritual da criatura. Cinema, televisão, internet, jornais, dão destaque desnecessário às tragédias que ocorrem, aumentando a carga de informações que chegam vorazes às mentes fracas, aparvalhando-as sem as confrontar, né? Empurrando-as para fugas espetaculares através dos meandros dos tóxicos e os processos outros dissolventes, ora, na moda, é a moda, né? Então, líderes da comunicação também, né? Ases da arte, da cultura, dos esportes, não têm vergonha de revelar que usam drogas e que sustentam no ápice da fama, e quando sucumbem em estúpidas cenas de autodestruição consciente ou inconsciente, não sabemos, são transformados em modelos, né? Modelos dignos a serem imitados, lançados como protótipo de uma nova era, vendendo as imagens que enriquecem os que sobreviveram e, de certo modo, causadores da sua própria desgraça. Pois é, o grupo de pessoas que passam por isso é muito grande e, incapaz de prosseguir, apaga as luzes da glória mentirosa nas furnas imundas para onde consegue se esconder, consegue fugir.
os presídios, os manicômios, as sarjetas, ali espiando, alucinado, a leviandade que o mortificou e que o conduziu àquela condição. Muito bem, então essa é uma introdução que a Joana de Ângeles faz sobre essa questão. E ela vai... Então isso é uma forma de alucinação coletiva. Nós estamos vivendo hoje nessa alucinação coletiva, meus irmãos, que é uma forma de obsessão coletiva. Nós estamos na obsessão agora de ter a vacina, de voltar à vida normal, de sair para... Vejam que as pessoas estão se reunindo sem proteção, sem máscara, sem nada, sem isolamento social. Autoridades mesmo têm feito isso, uma coisa assustadora, né? Então, a gente tem que prestar atenção para a gente não ser conivente, para a gente não ser ingênuo, nem ser rebelde contra as questões, procurando... Não adianta a gente assumir atitude hostil contra isso, a gente tem que entender e procurar ajudar naquilo que for possível. É melhor a gente esclarecer, conversar, tentar orientar e assistir aqueles que hajam se tornado vítimas, procurando os recursos competentes da medicina, da doutrina espírita, da psicologia, né? Dos psicólogos que têm orientação espiritual, que são os mais capazes de dar solução, de dar cobro a essa condição, para que se consiga fazer a reeducação e trazer a criatura de volta para a busca da sua felicidade, que é o desejo de cada um de nós. Todos nós queremos buscar aquilo que nos pertence, que é a felicidade verdadeira, e fazer com que possamos buscar aquilo que a lei divina confiou a nós, para que nós possamos encontrar exatamente essa condição de plenitude, de júbilo, de alegria, de se sentir pleno, de ter amanhã ou depois olhado para trás e ver que construiu alguma coisa de útil na sua carreira. Nós vamos voltar a esse assunto na semana que vem, falando ainda sobre essa obsessão coletiva, porque ficou essa dúvida vieram de várias pessoas, mas pode haver obsessão coletiva? E hoje, conversando com a companheira, como eu falei no início, ela veio e tocou nisso também, que é uma pessoa estudiosa, professora titular da faculdade lá do Federal. Ela tem uma moça muito esclarecida, tem vários livros publicados, tem um livro dela, inclusive, que é um livro meu de cabeceira, né? Que são reflexões sobre a doutrina espírita, muito bom. Ela é filósofa, essa professora, ela é formada em filosofia e ela é uma filósofa, é uma pessoa que vive refletindo, meditando, muito, muito importante. E trouxe exatamente esse assunto. Por isso, hoje, eu resolvi tratar desse assunto com vocês. É preciso que nós prestemos atenção, compreendamos. Aí vem a pergunta: e o que fazer para tentar remediar isso? Meus amigos, nós temos os recursos que são fornecidos pela lei divina, pela lei de Deus, nos dando recursos para que nós possamos nos relacionar de maneira saudável com a espiritualidade benfazeja, esclarecida, e não deixarmos rebaixar o nosso sensório, a nossa emoção, o nosso racional, o nosso instinto mesmo, que pode ser elevado, para nos comunicarmos com entidades perversas que não estão interessadas em avançar, não estão interessadas em progredir, mas estão interessadas em obstacular, em criar dificuldade. Elas não vão impedir que haja um processo evolutivo, mas
vão fazer atrasar, demorar, causar empecilho. Isso porque nós permitimos, porque nos deixamos levar por essas ideias pouco construtivas e não buscamos os antídotos, que são os antídotos? A meditação, a oração, o estudo aprofundado das ciências, das artes, da filosofia e da religião, porque todas essas são elementos dados por Deus para a construção da felicidade do homem. Então, temos que buscar isso, principalmente nós que já estamos nesse caminho, que já acreditamos na oração, em Deus, nos bons espíritos, se reunir com a sua família uma vez por semana, fazer o culto do lar. Amanhã nós vamos postar um vídeo que vai ser sobre o culto do lar do carnaval. Vocês vão ver o que se pode fazer com a família, né? Às vezes a família não quer nem participar muito, não fala nada, fica só você falando ali, explicando e tal, todo mundo caladinho, mas está todo mundo ouvindo. E é melhor do que ficar vendo a televisão, vendo coisa que não me interessa e buscando se relacionar com espíritos que não podem te ajudar em nada, pelo contrário, só podem te atrapalhar. Eu espero que minha mensagem tenha sido bem entendida, que a pessoa que perguntou já tenha tido uma resposta, pelo menos parcial, e eu prometo que vou voltar ao assunto e nós vamos fazer um aprofundamento nesse tema. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos nós, as nossas famílias, que nós possamos ter saúde e paz, compreensão e entendimento, um bom racional, uma boa maneira de estabelecer um programa de vida, sabendo os nossos limites, estabelecendo boas metas para as nossas vidas, para que possamos ser de fato felizes, não encontrar essa felicidade frouxa e enganosa que o mundo pretende dar para nós e que absolutamente não traz qualquer progresso para ninguém. Muita paz.